Paz Senhor, meu querido irmão, a paz Senhor, minha querida irmã, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical. Que alegria nós estarmos mais um dia, tarde e noite, não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, mas é uma alegria nós estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. E hoje eu convido você para, junto comigo, abrir a sua revista do Discipulado Jornada de Fé, na nossa querida lição de número 5. Nós já estudamos sobre o que é discipulado, já estudamos sobre a salvação parte 1, salvação parte 2, falamos sobre quem é Jesus, e agora a gente entra em uma lição muito especial, que é a lição que demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, dá para perceber que na nossa revista nós temos aí uma progressão, não é mesmo? A gente começa demonstrando a importância do discipulado, depois entra de fato nas matérias e nas disciplinas que de fato os nossos alunos precisam compreender sobre a salvação e depois sobre quem é Jesus. E aí agora a gente tem uma lição só para defender que a Bíblia é a palavra de Deus. E querido, eu quero começar nesse momento fazendo uma oração junto com você. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, nos ajude a compreender tudo aquilo que nós iremos aprender aqui nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença. Nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, abrindo a nossa mente e nos ajudando a compreender tudo aquilo que nós iremos estudar. Muito obrigado pelo privilégio de servir e te adorar em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meu querido aluno, meu querido professor, meu querido pastor, sem mais delongas, vamos então iniciar a nossa lição. Estudo de número 5, Bíblia, a Palavra de Deus. Já dá para perceber que, só pelo título da lição, a ideia central da lição é justamente nós defendermos que a Bíblia é a Palavra de Deus. E aí nós temos aqui um texto que eu acho muito bonito, de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então nós temos essa capa muito bonita, com essa Bíblia muito bonita. Então, é importante nós iniciarmos aqui a nossa lição na capa, já chamando a atenção do nosso aluno que o objetivo dessa lição é mostrar, com argumentos muito fortes, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não é um livro qualquer, que a Bíblia ela é um livro muito especial, porque ali está esculpida toda a vontade de Deus para a humanidade. Então, basicamente, a ideia dessa lição é essa. E sabe, meu querido, para mim e para você, isso faz muito sentido, não é mesmo? Nós já estamos há bastante tempo na igreja, nós já estamos há bastante tempo entendendo essas ideias, mas para uma pessoa que começou a trilhar na fé, os primeiros passos, é muito importante ela ter também essa convicção. E aí, já na introdução, é muito importante que a gente chame o nosso aluno para participar dessa lição de uma forma muito ativa, tá? Por quê? Porque o início da lição, na introdução, a revista já chama o leitor para uma reflexão. E essa reflexão é: você já ouviu falar da palavra de Deus ou do livro de Deus? E essa pergunta, meu querido professor, ela foi colocada aqui com um objetivo, tá? Essa pergunta não foi colocada aqui, não, vamos começar a introdução com uma pergunta. Não. Essa pergunta ela foi colocada aqui para uma reflexão mesmo, minha, sua e do nosso querido aluno. Porque olha só, muita gente já ouviu falar da Bíblia, né? Já ouviu falar da Bíblia, aquele livro gigantesco dividido em Velho Testamento, em Novo Testamento, mas simplesmente a Bíblia como um livro, né? Só que essa pergunta nos faz refletir no seguinte: a Bíblia ela não é um livro qualquer.
A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o livro de Deus. Então, é importante você começar a lição já chamando o seu aluno para fazer essa reflexão. Ó, se você acha que a Bíblia é um livro qualquer, meu irmão, você está enganado. Hoje a gente vai falar sobre a palavra de Deus, a gente vai falar sobre o livro de Deus. E aí a gente começa, então, a lição, e é importante o querido irmão, inclusive, até ler essa introdução com o querido aluno. Mas, basicamente, a introdução ela já começa fazendo a defesa de que a Bíblia é a palavra de Deus. A introdução ela traz ideias de que a Bíblia é o livro mais importante de toda a história, não só para os cristãos, tá? Na área de história, por exemplo, muitos historiadores eles usam a Bíblia para defender momentos históricos muito importantes. Tamanha a confiança histórica que a Bíblia tem, tá? Isso aqui é algo muito importante. A Bíblia ela tem credibilidade entre grandes historiadores do mundo inteiro. Então a Bíblia ela não é importante só para mim e para você. Ela é importante inclusive para muitos estudiosos que nem acreditam que ela é a palavra de Deus. Mas para nós a importância é gigantesca porque nós defendemos que ela é a palavra de Deus. Então a gente defende aqui, então, que a Bíblia é o livro mais importante de toda a história. Tanto é, meu irmão, que se você parar para pesquisar, você vai observar que a Bíblia é o livro mais vendido de toda a história. A Bíblia é o livro que tem o maior número de leitores. Então, é um livro que não desatualiza, não é mesmo? É um livro que sempre está tendo recorde de venda e recorde de leitores. Porque quem lê a Bíblia só uma vez, não é mesmo? A gente, na nossa igreja, por exemplo, já estamos aí no 7º ou 8º ano, salvo engano, que juntos nós fazemos a leitura bíblica anual. Então, olha só que interessante o que é a palavra de Deus, né? Então, a gente começa defendendo aqui na introdução que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é o livro dos livros. Ela não é só um conjunto de histórias, tá? Para nós adquirirmos fé ou sabedoria. Mas a Bíblia, meu irmão, ela é a revelação do próprio Deus para a humanidade, tá? Através da palavra de Deus, nós entendemos a sua vontade, entendemos como podemos obter a salvação, entendemos o modo como Deus espera que nós vivamos. Então é muito importante fazer essa introdução com o nosso querido aluno, tá? E aí fala para ele, ó, meu irmão, nessa lição aqui você vai entender o quão valorosa é a Bíblia, qual é a origem da Bíblia, como a Bíblia é poderosa, tá? Como a Bíblia é poderosa. E aí chama o seu aluno para fazer aquele momento de reflexão de novo, olha para ele e diz, olha, que tal nós fazermos como salmista e pedir para que Deus desvende os nossos olhos para que nós possamos entender as maravilhas da sua lei. Chama ele para recitar ali o Salmo de número 119, não todo, é claro, apenas o versículo de número 18, e aí chama ele para estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E aí, depois dessa introdução, eu acredito que o seu aluno vai estar preso a toda a história que você vai contar, a toda a aula que você vai dar, e eu sei que vai ser uma aula dinâmica, vai ser uma aula maravilhosa, tá? Então, a gente começa aqui a nossa aula falando primeiramente sobre algo mais teórico, tá? A divisão da Bíblia. A divisão da Bíblia. Para mim, para você, faz todo sentido, a gente sabe isso de cor salteado, mas para o nosso irmão que está começando na fé, é importante ele saber disso. Então, a Bíblia, ela primeiro é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, tudo bem? Então, nós temos essas grandes divisões da Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Dentro do Velho Testamento, nós temos o Pentateuco, que vai do Gênesis até Deuteronômio. Nós temos os livros históricos que vão de Josué até Esther. Nós temos os livros poéticos que vão de Jó a Cantares e os livros proféticos de Isaías a Malaquias, né?
Quando a gente é criança, a tia Adriana, ela ensina pra gente uma musiquinha das crianças, e aí a gente não esquece nunca mais, não é mesmo? Eu e toda a galerinha da minha época de criança, a gente nunca se esquece de todos os livros do Velho Testamento por causa da tia Adriana, que a gente cantava, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente pode observar que com uma pequena musiquinha a gente já consegue decorar ali todo o Velho Testamento. Para por aí? Não. Depois disso a gente tem o Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos os evangelhos, que vão de Mateus a João, depois os livros históricos, que é o livro histórico, na verdade, né, que é Atos dos Apóstolos, posteriormente as epístolas ou cartas, que vão de Romanos a Judas, e depois a revelação, que é Apocalipse. E a musiquinha também continua no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Então, essa é a divisão da Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, e dentro do Velho e do Novo Testamento nós temos ali também as subdivisões da palavra do Senhor em cada uma das suas categorias, tá? Isso é importante a gente saber, o nosso querido discipulando também saber disso aí, tá? E aí, seguindo, meu querido irmão, depois de ter aí essas divisões da Bíblia, a gente começa de fato a defender por que nós acreditamos na Bíblia e todas as questões relacionadas à palavra do Senhor. E a gente começa no ponto 2.1 defendendo a Bíblia sendo inspirada por Deus. E aí, meu querido, nesse ponto tem algo maravilhoso da parte de Deus para mim, para a sua vida. Não que nos outros pontos não tenham, tá? Não é isso. Mas esse ponto aqui, ele demonstra com convicção esmagadora o quanto a Bíblia ela é inspirada por Deus. Porque a gente defende aqui, meu querido, que a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores, tá? Isso está na revista, você pode ler com seu aluno. E ela foi escrita ao longo de aproximadamente 1.500 anos, tá? Mas nós defendemos que toda a palavra ela foi inspirada por Deus, assim como está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e apta, né, ao ensino. E aí o que acontece? Tudo isso, meu irmão, significa que, embora a Bíblia ela tenha sido escrita por homens, ou seja, Deus utilizou como seus instrumentos homens para escrever a Bíblia, tá? A origem dela e todo o seu conteúdo vem de inspiração totalmente divina, tá? Então a gente defende que a Bíblia ela é inspirada por Deus e que toda a inspiração ela é de fato divina. E Deus é impressionante, né? Deus ele respeitou as origens, Deus respeitou as culturas, os estilos de escrita de cada um desses autores para tratar de um tema importantíssimo e central, que é a redenção de toda a humanidade por intermédio de Cristo Jesus. E aqui é importante o nosso querido aluno saber disso. Muito embora a Bíblia tenha toda a sua divisão, se você pegar todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai observar que a Bíblia ela tem um tema central. E o tema central da Bíblia é a redenção de toda a humanidade através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, se você pegar o Antigo Testamento, você vai observar muitas referências ou sombras, né, de tudo aquilo que Cristo viria a ser. Não é mesmo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E aí, a gente precisa entender que a Bíblia, ela demonstra todo o amor de Deus por toda a humanidade,
tendo em vista que ele tem muito interesse em ter comunhão com o homem. Então, a gente defende aqui que a Bíblia ela foi escrita por cerca desses 40 autores ao longo dos 1500 anos e ela foi inspirada por Deus. Muito embora tenha sido escrita por homens, ela é totalmente inspirada por Deus, tá? Depois disso, é importante nós defendermos que a Bíblia revela a vontade de Deus. Através da Bíblia, meu querido irmão, Deus ele mostra para mim e para você, primeiro, quem ele é. Ele mostra para mim e para você o plano de salvação. Ele mostra para mim e para você como nós precisamos viver. Então, para o crente, nós temos a Bíblia como um manual de fé, não é mesmo? Na Bíblia nós temos ensinamento, correção, orientação, fortalecimento. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá? Nós defendemos que a Bíblia ela é uma palavra verdadeira, tá? Nela está demonstrado tudo aquilo que Deus espera de mim, tudo aquilo que Deus espera de você. E através da Bíblia, nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. E aí, meu irmão, é importante nós entendermos que nós precisamos sempre estar buscando conhecimento acerca da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela se renova, não é mesmo? Você já parou para observar que mesmo que você leia um texto 50, 60 vezes, Deus sempre tem algo maravilhoso para falar com você dentro da palavra do Senhor? Isso é esplendoroso, meu irmão. Nós temos uma palavra onde o autor está conosco. Olha só que coisa linda. Quando você lê a Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, Deus está ali com você. O Espírito Santo está ali nos ajudando a discernir tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então é importante nós termos isso em mente, que a Bíblia ela revela a vontade de Deus. Para por aí? Não para por aí. Depois de entender que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela revela a vontade de Deus, nós também precisamos entender que a Bíblia ela tem poder para transformar vidas. Quando eu e você somos expostos à palavra do Senhor, nós somos transformados. Nós somos transformados. E isso é muito interessante, porque quando eu leio a Bíblia, quando você lê a Bíblia, nós olhamos para o nosso modo de viver, nós olhamos para o jeito que nós temos vivido e nós entendemos que nós precisamos melhorar em todos os aspectos. Isso acontece, meu irmão, justamente por causa do texto de Hebreus 4:12, que diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, não é mesmo? Ela fala dentro do nosso coração, ela tira o coração de pedra, transforma em um coração de carne, ela convence o homem do pecado e, além disso, ainda nos consola, traz sabedoria, direção. E aí, meu querido, a Bíblia ela tem esse poder de transformar vidas. E é por isso que a gente precisa pregar, a gente precisa falar sobre a palavra de Deus para as pessoas, porque a palavra do Senhor tem esse poder transformador. Você já observou quando as pessoas elas são de fato expostas à palavra de Deus, o quanto elas são transformadas? Meu irmão, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então nós temos que abrir a nossa boca, pregar, falar acerca do amor de Deus, porque através da Bíblia existe transformação de vida, tá? Então, leia a Bíblia, estude, obedeça essa palavra com reverência, com fé, para que aí, de fato, nós possamos ser transformados e possamos nos tornar praticantes da vontade de Deus. Só que aí, meu irmão, não para por aí. Nós precisamos ter em mente também que a Bíblia ela é um alimento espiritual. E aí, é bom nesse momento você indagar para o seu querido aluno. Se ele alguma vez já tentou ficar sem se alimentar por uma grande quantidade de tempo. E aí você, lógico, vai responder para ele que, se sim, essa ausência de alimento, ela faz a gente sentir fome. Ela traz incômodo. Então, do mesmo modo, tem que ser quando a gente não busca ler a palavra do Senhor, né? Porque
Sabe, meu irmão, a gente consegue passar tanto tempo sem ler a Bíblia. Você já parou para perceber isso? Que hoje em dia muitas pessoas elas passam tanto tempo sem ler a Bíblia, mas elas não conseguem ficar sem comer. E é exatamente isso. A Bíblia é alimento espiritual. A gente precisa se nutrir espiritualmente e a nutrição espiritual vem através da leitura e da reflexão da palavra do Senhor. E aqui eu abro um parênteses muito importante, porque muita gente acha, não, a Bíblia é um livro que eu tenho que ler de forma corrida. Não, irmão, a Bíblia é um livro que deve ser estudado. Você deve abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, e estudar de fato. Não é ler por ler. Não é como se você estivesse lendo um livro de história. Não, não é isso. Você tem que ler refletindo, ler deixando Deus falar com você. Então, assim como o corpo precisa de alimento, o espírito também precisa da palavra de Deus. É como Jesus disse, né? Nem só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, eu e você precisamos ser cristãos que leem a Bíblia todos os dias, para nós crescermos espiritualmente. Porque quando nós não nos alimentamos espiritualmente, nós sentimos os mesmos efeitos da falta da alimentação física e isso nos leva a padecer espiritualmente. Meu querido irmão, a Bíblia então ela é alimento espiritual para mim e para a tua vida. Então, concluindo, essa lição é uma lição mais curta, né? Você pode ir lendo os textos, tudo, mas assim, ela é uma defesa muito simples e objetiva de como a Bíblia é a palavra de Deus. Então você pode concluir dizendo que a Bíblia ela não é só um livro sagrado, ela não é um livro qualquer, a Bíblia é a voz de Deus para nós. Ela é viva, verdadeira, eterna, necessária, e é de suma importância nós lermos a Bíblia e sermos expostos à palavra do Senhor todos os dias, valorizando a palavra de Deus. E aí, no final, aquelas perguntas para reflexão que nós já estamos aí acostumados, pergunta para o seu aluno, pede para ele responder ali, né, escrevendo na revista, como que ele tem usado a Bíblia na vida dele. Outra pergunta é, qual a importância da Bíblia para ele? Por fim, se ele tem o hábito de ler e meditar na palavra de Deus. Então, meu querido, essa é a nossa lição de número 5. Eu desejo a cada um de nós uma excelente aula. Eu espero que seja uma aula maravilhosa. Continuo aqui à disposição caso os irmãos precisem e que Deus continue nos abençoando poderosamente. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor e uma excelente aula para cada um dos meus irmãos. Amém?